Pessoal, eu tinha falado para vocês que eu ia fazer alguns áudios, né, que era melhor porque não precisava de edição, mas aí depois eu percebi que eu tenho muita coisa para falar para vocês que os áudios iam ficar perdidos na cabeça de vocês. Então eu vou fazer um vídeo longo e aí eu vou explanar muito do que eu entendo por espiritualidade para ver onde é que a gente casa com o que vocês também entendem por aí. Primeiro de tudo, assim, o conceito de espiritualidade, vou começar aqui falando sobre o conceito. O conceito. A gente é uma liga de saúde e espiritualidade, né? Então, o conceito de espiritualidade, ele é um conceito muito pegajoso. Isso daí todo mundo sabe, né? O pessoal até citou aí na aula o tal do Kennedy, que é um cara anglo-saxão que estuda muito a respeito de saúde e espiritualidade, e existe muito debate em cima do que ele estuda. Ele é pegajoso por quê? Porque as pessoas quando dizem eu tenho espiritualidade, você não consegue focar muito bem no que ela está dizendo. Então assim, é escorregadio esse conceito. Então em termos de pesquisa não se dá para trabalhar em cima dele, né? Não nos moldes anglo-saxões. E aí é uma coisa que eu queria deixar bem pontuado, que nós, estudantes de medicina e médicos, a gente está muito pautado numa literatura que é anglo-saxão, anglo-saxã, né? O que é uma literatura anglo-saxã? Essa literatura pragmática, baseada em estatística, numérica. Se você for olhar as pesquisas do Kennedy, então são muitas estatísticas, muitos números, né? Então é muito quantitativo, ele tenta muito quantificar, né, quantificar a fim de deixar palpável e objetivo aquilo que ele está querendo provar. Isso é o modelo anglo-saxão. Mas, na verdade, existe outros modelos de se pesquisar os mais diversos tipos de coisas, né? Grosso modo, a gente pode dizer que existe um espírito anglo-saxão de se pesquisar os assuntos, existe um espírito francês, né? E existe um espírito alemão. Depois eu vou até traduzir uma piadinha que eu tenho de um filósofo que eu sigo, que ele fala exatamente sobre esses três tipos de espírito, a forma como a pessoa tem de abordar as questões. O espírito anglo-saxão, o francês e o alemão. Eu, particularmente, eu sou muito mais essas duas formas aqui do que a forma... Eu nunca me encantei com a forma anglo-saxã de pesquisar as coisas, nunca. Sabe? Nunca foi minha praia. Eu não acho que tem vida, eu não acho que tem substância, sabe? Então, assim, o privilégio do número em relação ao qualitativo nunca foi minha praia. Eu acho que ela tem uma forma de ser, deixar a coisa objetiva, palpável, você conseguir palpar o corpo, o objeto qual que você está estudando, né? Deixar ela a coisa o mais compartilhável possível, eu acho que tem sua razão de ser, mas não é minha praia, né? Então eu sou muito mais a forma francesa e a alemã, né? É, a francesa, principalmente, é a minha praia, é onde eu vou, né? E particularmente a minha história, ela conduziu para fazer pelo menos dois tipos de pesquisa dentro da espiritualidade. E ela vem de uma escola francesa, que é a biografização. É de Delory Monbéger e Gaston Bachelard. Se eu não me engano, esses são os dois nomes. Delory Monbéger com certeza, o outro eu não me lembro. Biografização, que eu utilizei na minha tese de mestrado, né? Então, assim, se a gente pensar em termos de pesquisa, se a gente tentar em termos de pesquisa, eu gosto muito desse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa mais difícil. O que é que ele diz a biografização? Também chamado na literatura como narrativas de si. Se vocês forem atrás, vocês vão encontrar muito disso daqui. Biografização, narrativas de si, né? História de vida. É assim que a gente chama lá no S4, né? História de vida. História de vida. Narrativas de si, história de vida. Isso daqui é quando você senta na frente de uma pessoa e começa a ouvir a história dela. Então tem toda uma técnica para isso e como você registra e como você analisa. Então você senta em várias... Quando vocês forem fazer anamnese espiritual, por exemplo, em vez de fazer anamnese espiritual baseada em questionários validados, que é o que eles pedem para fazer segundo a escola anglo-saxã, não existe questionário validado para biografização.
você tem que é uma pessoa conseguindo ouvir outra pessoa. Claro, tem algumas técnicas, na verdade são técnicas mais de você deixar a pessoa falar, deixar o espírito vir à tona, tirar a timidez da pessoa, ela se sentir confortável, ela se sentir íntima dentro da gente, né? Então é preciso que vocês saibam que eu tô dentro dessa, né? Ah, qual é a sua, então, quando você entra dentro de um professor, é engraçado, a gente pensa assim, como fazer uma pesquisa? Mas quando a gente entra dentro das humanas, a pergunta é qual a escola que você pertence? E eu pertenço a uma escola francesa, a minha forma de pesquisar pertence a uma escola francesa, pautada em biografias, tá? Então é isso, eu não me afino com a escola do Kennedy, não me afino. A gente pode pesquisar, inclusive é mais fácil de pesquisar. Você fazer uns questionáriozinhos pequenos e depois espalhar para todo mundo é fácil, ok. Mas se a gente conseguir chegar aqui, é muito melhor, eu acho muito mais profundo, inclusive com as discussões que a gente pode fazer. Então, eu comecei falando um pouco sobre conceito e abordando logo o conceito que o Koenig fala que é escorregadio, falar sobre a espiritualidade, e aí eu aproveitei que eu já estava falando para o Koenig e fiz essa distinção. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é a diferença entre essas formas de pesquisar. O espírito alemão de pesquisar, eu deixei aqui por último, assim, ele é um espírito sistemático e que ele busca totalidades, né? Isso é difícil de explicar para vocês isso daqui. Sistemático com busca de totalidades. Pelo menos a forma do alemão de pensar, né? São grandes sistemas que conseguem fazer com que as coisas sejam vistas como um todo e que acabam também extrapolando e racionalizando muito. É assim, em determinado momento a gente pode chegar a mostrar para vocês, por exemplo, o grande modelo da perspectiva alemã é o que Hegel fez no que ele chamou na análise do espírito, né? Que é um grande filósofo que gerou toda uma forma, gerou toda uma geração de filósofos, inclusive Marx, Max Weber e tudo mais. Então esse é o espírito alemão. Eu não tenho tanta propriedade, mas eu admiro. Eu admiro a forma dos alemães pensarem, principalmente dentro do campo da filosofia e da sociologia. Mas eu tenho leitura e eu tenho experiência mais com esse espírito francês, tá certo? Então depois eu até vou compartilhar uma anedotazinha que fala exatamente a distinção entre esses três espíritos, tá? Agora existe alguma coisa que eu queria falar para vocês ainda sobre conceito. Então, tira o Koenig da jogada, né? Conceito. Um dos filósofos principais no qual eu me embaso tem dois que são, tem vários na verdade. Eu vou citar para vocês alguns dos autores que eu sigo estudando sobre espiritualidade, né? Então, ainda queria falar sobre o conceito, mas não vou chegar no mérito agora. Vou falar um pouco sobre os autores que eu sigo, tá? Que eu já abordei os falando sobre espiritualidade. Então, tem o Luc Ferry, que ele é um filósofo francês que atualmente aborda muito a questão do que eles chamam de espiritualidade laica. Lá na aulinha do menino ele falou um pouco a respeito disso, que o ateu também tem espiritualidade. Então o Ferri ele é um agnóstico, né? Então ele nem acredita nem desacredita, muito pelo contrário. E ele criou uma ideia do que ele chama de espiritualidade laica. Tem o Sponville, André Comte Sponville, que é muito amigo do Ferri, escreve muito bem, é muito gostoso de ler o Sponville. Ele também defende uma certa espiritualidade laica, mas o Luc Ferry ele defende uma espiritualidade que a gente que ele ainda a considera que existe a possibilidade de você transcender a matéria no que ele chama de filosofia da liberdade. Portanto, dentro do que ele chama também de vida do espírito. Mas ele não considera o espírito como sendo aquela entidade que pode transcender a matéria a tal ponto de se tornar imortal e de ir para um outro plano, né? Ele não considera isso porque, enfim, ele é agnóstico. Toda a reflexão do Ferri é dentro dessa vida, do aqui e agora, mas ele acha que existe alguma coisa dentro do ser humano, ele advoga e ele defende filosoficamente isso. Existe uma coisa dentro do ser humano que se liberta dos determinantes sociais. E aí, quando ele se liberta, ele pode conseguir fazer as grandezas que nós consideramos grandezas humanas. Não só as grandezas humanas, mas as diabruras também, o diabólico. O diabólico também está dentro do humano, dentro do âmbito do espírito, né? E ele fala a respeito disso, ele filosofa de forma muito interessante. O Sponville já é materialista, então ele não considera que existe de forma alguma dualidade espírito-corpo.
Tudo é uma coisa só. Então o espírito é igual a corpo. Contudo, ele considera que o espírito ele é a quinta essência do corpo. Então não é para desprezar o espírito. O espírito ele é o que o corpo conseguiu produzir de mais precioso e de mais frágil. Portanto, é por isso que nós devemos proteger e por isso que nós devemos estudar. O Sponville ele era católico no começo da vida dele, ele teve várias decepções, eu acho que ele perdeu o filho muito cedo. Então ele viu um desespero, uma angústia, uma falta de sentido na vida que o catolicismo não conseguiu superar. E aí ele se tornou ateu, materialista e tudo mais. Os autores principais que esse autor aqui ele segue é o Kant, né? Immanuel Kant. Ele segue Heidegger. Ele é influenciado, que é alemão, todos eles alemães. O Luc Ferry gosta muito da escola alemã, essa daqui que eu falei para vocês. Kant, Heidegger e tem um outro também. Enfim, o Sponville ele gosta muito já dos autores franceses. Então, só um que também é alemão, que é o Spinoza. Ele gosta do Spinoza. E gosta também... Aí ele entra dentro dos autores franceses, que é o Montaigne e o Pascal. Montaigne e Pascal. É engraçado porque o Montaigne ele é um filósofo cético por excelência, enquanto o Descartes, naquela época em que o Montaigne também vivia, estava tentando construir um sistema que fundamentava a inteligência humana em alguma coisa que pudesse ser uma teoria da razão, né? É o famoso cogito ergo sum, eu penso logo existo. O Montaigne ele já era um cara que ia vivendo na base dos ensaios, ia tentando escrever sobre tudo na vida de uma forma muito leve, de uma forma muito culta também, né? Em termos de como se fossem ensaios de crônicas de uma pessoa que sabe muito escrever, com muitos conhecimentos históricos em cima disso, que sabe formular frases. E o Pascal é interessante assim, porque o Pascal ele é católico, né? Ele defende muito o cristianismo dentro da obra dele, só que de uma forma profunda e não dogmática, né? O Pascal ele era um matemático, mas ele tem um livrozinho chamado Pensamentos, que ele defende o cristianismo com vários argumentos muito interessantes. E aí é bacana o Sponville porque assim, ele tem esse passado. Você vê o quanto que eu gosto de ver a história do pesquisador, né? Ele não é só um número, ele tem uma história, esse pesquisador. De onde ele está falando, quem ele é, o que é que ele defende, onde é que ele milita, para onde ele vai, né? Então eu gosto de enxergar isso nas coisas quando eu estou indo atrás. Então o Sponville ele era católico e ele se transformou em ateu materialista ferrenho. Não existe espírito, mas ele considera o espírito como sendo a quinta essência do corpo. Então você vê que ele tem uma afinidade com o Pascal só que ele conduz Pascal para outros lugares. Então, por exemplo, o Sponville ele tem uma paixão muito grande por Jesus, mas também por Buda, né? Só que ele não considera Jesus Deus e nem considera Buda um Deus também, que seria um tipo de Deus para aquelas pessoas que veneram o Buda. Né? Um tipo de Deus. Para os cristãos, Jesus é Deus com D maiúsculo. O Buda seria um Deus com D minúsculo, mas um grande Deus com D minúsculo, né? Então ele tem literatura que fala a respeito de Jesus, literatura que fala a respeito de Buda. Tem uma literatura do Sponville que ele fala a respeito dos evangelhos. E aí ele até fala assim, uma coisa interessante, os evangelhos são importantes demais para ficarem sob a posse da igreja. Então ele tem toda uma literatura que vai abordar, vai analisar a figura do Jesus histórico, mas o quanto que o Jesus histórico é importante para a formação da alma ocidental. E ele também tem um livrozinho que vai falar um pouco a respeito de Buda, né? Então, esse é um dos autores. Então eu falei isso, Luc Ferry, o Sponville. Eu não vou apagar esses nomes porque eu ainda preciso deles. Outro autor que eu gosto muito, que vem me esclarecendo coisas a respeito da espiritualidade, é o Louis Philippe Pondé. Louis Philippe Pondé. O Louis Philippe Pondé também ele tem um posicionamento muito legal. Todos eles filósofos. Vocês já deram para perceber que eu gosto muito de filosofia. O Pondé também tem um posicionamento muito legal, porque ele também é ateu. Ele é ateu desde os 3 anos de idade, então ele não se vangloria de ter chegado ao ateísmo. Ele acha que, na verdade, o ateísmo é uma coisa muito fácil de ser, porque é muito fácil você questionar, olhar a brutalidade do mundo ao redor e conseguir questionar a existência de Deus. Então ele acha isso muito fácil.
mas ele estuda muito, muito a teologia, principalmente a cristã e principalmente a do Antigo Testamento, né, a hebraica, de onde Jesus vai se originar. Ele estuda muito essa literatura e ele admira muito Deus, mas não Deus como sendo a entidade que comanda nossas vidas de crentes, mas como sendo um dos melhores personagens, um dos grandes personagens de história fictícia. Então ele considera uma história de ficção, mas uma história maravilhosa, portentosa. Mas ele não vai ser um ateu que ele chama de ateu militante, ele não vai pegar a artilharia intelectual dele e virar contra a religiosidade. Ele vai ser um estudioso da teologia, mas a partir de uma perspectiva não crente, o que eu acho muito interessante para nós que estamos dentro da academia. Você pega um livro do Sponville, que estuda os evangelhos, mas de uma perspectiva de uma pessoa que não está dentro da religião, é interessante para a gente saber como a gente pode abordar isso daí sem cair dentro do viés dogmático. Você pega o Luc Ferry também, que também tem um respeito imenso pelo cristianismo, né? Só para vocês terem uma ideia, ele fala no livro dele inicial, introdutório, que é mais aberto ao público, que quando ele estava na faculdade de filosofia, os caras começavam estudando sobre os pré-socráticos, aí depois entrava nos socráticos, aí depois entrava nos estoicos, Epicuro, e aí daqui eles pulavam para os modernos. Eles engoliam toda uma Idade Média que foi muito rica em reflexões. Qual é o problema? Reflexões cristãs. E a academia francesa, principalmente, tem todo o ranço contra o cristianismo. Essas coisas estão mudando a partir de agora. Então, uma das coisas que ele fez quando ele começou a apresentar a filosofia para as pessoas, ele colocou o cristianismo dentro e começou a explicar a profundidade da filosofia cristã, muito embora ele não seja, né? E tem todas umas questões a respeito disso. Então, o Pondé ele tem essa mesma perspectiva. A partir a partir de um viés não crente, de uma pessoa que não acredita, ele estuda profundamente aquilo dali para poder ver que, com esses olhos desnudos de crença, o que é que ele pode enxergar de Deus, né? Então, Luc Ferry, Sponville, Pondé. Tem um livrozinho do Jaffernion, Lucien Jaffernion, Ferguignon, que eu também gostei muito. Ele fala sobre tentação do cristianismo. Então você vê que, só por isso que eu estou falando para vocês, vocês já devem perceber que do meu interesse de estudo. Todo pesquisador tem um interesse de estudo, é o que eles chamam de temata, de paradigma, de pano de fundo do pesquisador. Eu tento entender até que ponto o cristianismo ele está arraigado dentro da nossa cultura, nos formando nossa alma, né, de ocidentais. Só que tentando ir a partir de uma perspectiva não dogmática, de uma perspectiva não de uma pessoa que crê nos dogmas, que professa um credo, mas realmente tentando ver a partir de fora da sua ilha, né? Tá aqui, eu estou fora da minha ilha, como é que eu consigo enxergar o cristianismo de fora dela? E isso é uma perspectiva interessante, pessoal, porque o que é que eu imagino que deveria ser um dos nossos principais focos, né? Não é ficar inventando moda. Quando você começa a falar com os pacientes e os pacientes colocam sua espiritualidade para fora, a primeira coisa que eles falam, principalmente nessas classes vulneráveis que nós atendemos, é a respeito de Deus, né? Então, tira os autores. Eu falei um pouco para vocês das escolas e dos paradigmas que a gente principalmente encontra nos estudos das humanas, francês, anglo-saxã e alemão. Falei um pouco dos autores que eu gosto, né? Luc Ferry, Sponville, Lucien Jaffernion, Pondé, né? Existem outros, mas esses são os principais. Principalmente o Luc Ferry, né? Existe uma questão. Aí eu falei um pouco disso daqui. E agora eu queria falar um pouco a respeito do concreto, né? Assim, onde nós estamos? Onde é que nós podemos assentar nossas bases para conseguir extrair matéria-prima para estudar, se a gente quisesse fazer estudos, né? É das falas das pessoas, quando elas conseguem se abrir, quase que como o rapaz falou lá, no anamnese espiritual, mas não é bem. O que eu queria é que vocês conseguissem extrair das pessoas falas inocentes, não trabalhadas a respeito da espiritualidade dela. Numa primeira conversa que eu tive com as garotas, elas me disseram que
talvez a gente pudesse encontrar isso fazendo estágio em capelões, né, nos mais diversos tipos de entrevistas fraternas ou nos sacerdotes. É uma ideia. Como a gente vai conseguir isso é uma pergunta, né? Mas se a gente conseguir, a gente quando não está estudando na medicina, a gente não vai lá, aí faz anamnese, 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 traz anamnese, discute anamnese, e é só assim que a gente chega na excelência do diagnóstico. Então, as falas que a gente consegue extrair das pessoas, em distanciando elas do discurso biomédico, são falas que podem nos trazer, né, pérolas, tesouros preciosos a respeito da crença delas, né? E aí, quando a gente vê isso daqui, a gente vai abordando, peraí, que crença é essa? Que imaginário é esse que está construído dentro da cabeça dessa pessoa e que está fazendo com que ela suporte a vida? Que sentido é esse que está dando, que está sendo dado para a vida dela, né? Sentido da vida. O que é isso, né? Quando a pessoa fala, o sangue de Jesus tem poder, que diabo é que é isso? O que é que significa isso? Quando a pessoa sai daqui, Satanás, o Satanás entrou na minha vida, por mais que o cara, coping negativo, tudo bem, por um lado é um coping negativo, mas o que significa o diabólico na vida dessa pessoa? Então, todos esses autores que eu tinha citado aqui, eles abordam essas questões. Eles não margeiam elas, eles não passam por cima, eles aprofundam. Eles tentam entender de onde ela vem. Então, assim, é compreensão, não é quantificação, é compreensão. Se a gente conseguir fazer uma anamnese de uma pessoa, a gente já pode ter um material rico para poder conseguir penetrar no que ela está dizendo. E eu acho que é a partir daí que a gente consegue ir além, né? E a gente consegue ir além da gente e entrar na pessoa para a gente entender o que ela quer. Então, umas falas de lá de dentro a gente vai tirar categorias de análise, crença, sentido da vida, liberdade, o mesmo aprisionamento, misericórdia, humilhação, humildade diante de Deus, né? Certo? Humildade diante de Deus, né? Porque o Deus é maior do que tudo. Isso é muitas coisas que eu encontro nas pessoas que estão sofrendo nos mais diversos corredores. Eu encontro todos os dias na minha prática. Então não é um negócio desconectado. E aqui no Brasil, muito mais do que em qualquer outro lugar. Na França, no começo do século, eles tinham 80% de católico, hoje eles têm 40%. Então a crença lá diminuiu muito. Aqui, principalmente nas Américas Latinas, no máximo que aconteceu foi sair do catolicismo e entrar em vários tipos de igrejas protestantes neopentecostais, principalmente nas favelas. Ou então de igrejas reformadas, como por exemplo regiões afrodescendentes, não é igreja reformada, é igreja afrodescendente mesmo. Igreja reformada é como são chamados protestantes. Ou então na derivação aí que veio da França, da qual eu também sou partícipe, do espiritismo, né? As pessoas saem do catolicismo e vão para lá. Ou então elas saem do catolicismo que é espalhado no cotidiano das pessoas quando dizem que sou católico, mas não sou praticante, elas entram em vertentes mais profundas do catolicismo, que seriam das renovações carismáticas, né? Então o que a gente vê não é uma perda da religiosidade do nosso povo, mas sim uma migração do nosso povo para outros tipos de denominações religiosas. E às vezes acontece de eles não se tornarem simplesmente com espiritualidade e com um Deus que não precisa de igreja, né? Já ouvi pessoas da favela falando isso, né? Então, assim, esse tipo de matéria-prima aqui é o que me encanta. Falas. Como eu falei para vocês, o meu mestrado, ele abordou um pouco de biografização. A minha orientadora, ela se garantia nesse processo de biografização, narrativas de si. Não é à toa que eu estou no S4 e estava lá fazendo todo um trabalho com vocês. Também fiz no S3, eu dava uma aula a respeito de história de vida, como é que se coleta e o que é que você pode extrair a partir dela, né? Então, falas. Então, outra coisa que eu tinha para falar para vocês é... Então, vocês sabem, isso não deve ser, isso não é escondido de ninguém, eu divulgo na mídia, tem até um canal a respeito disso, que eu gosto muito de filosofia, né? Então, eu gosto muito de filosofia, né? Filosofia é o meu forte. Então eu estudo muito filosofia, eu acho que eu estudo mais filosofia do que medicina, embora a medicina eu tenha que estudar, né? Porque é a minha profissão, é o meu ganha-pão.
Mas filosofia é o que eu acho muito importante a gente saber. Então, assim, uma contribuição que eu queria dar para vocês seriam abordagens filosóficas que nos permitam entrar dentro desses meandros da espiritualidade das pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tô com um canal chamado @profissão médica, que quinzenalmente eu tento fazer uma abordagem filosófica de um assunto que está diretamente relacionado ao contexto médico, mas que a gente não vê na faculdade. Por exemplo, o primeiro assunto que eu estava vendo era e quando começou esse sintoma? Que é uma coisa que a gente pergunta muito na anamnese médica, mas a gente mal sabe que quando a gente faz essa pergunta, a gente se remete a uma sabedoria que vem da palavra anamnese, diretamente relacionada a Platão. O segundo tema que eu abordei foi felicidade. Quando o paciente está morrendo de dores, seja elas mentais ou sejam elas físicas, se é que a gente consegue separar uma coisa da outra. E aí o paciente diz, doutor, mas eu só queria ser feliz. Eu coloquei exatamente isso e coloquei como subtema. É, felicidade, felicidade na biologia, né? A gente não estuda muito biologia, como é que a gente pode fundamentar a felicidade na biologia? A gente encontra isso em Aristóteles. E aí eu fiz toda uma... Inclusive eu compartilhei com vocês o vídeo, né, para vocês darem uma olhada. Então, felicidade na biologia em Aristóteles. Só que existem vários outros temas, pessoal. Vários outros temas que podem ser abordados pela via filosófica. E é da filosofia que vem esses temas. Então, grosso modo, na verdade, em qualquer âmbito do ser humano, mas a filosofia ela vai mais além. Sempre quando a gente está estudando a vida, a gente precisa saber um pouco de teoria, de como é que a vida é. Então, aqui é a pergunta sobre aquilo que é. E um pouco de ética, que é assim, é como eu convivo com o ser humano. Então, isso daqui é uma questão de dever. Como eu convivo com outros seres humanos. Então, é dever ser. E o que a gente pode chamar de salvação ou sabedoria. Salvação ou sabedoria. Que nas religiões se chama de soteriologia. Que aqui é o que eu posso esperar. Então, o que deve ser a vida, como é que a gente deve proceder, o bem proceder, a generosidade, e aqui o que eu posso esperar, é no âmbito da esperança. É no âmbito do que é que eu tenho que fazer para ter uma vida bem-sucedida no termos de felicidade. Então, teoria, ética e salvação, ou sabedoria, ou soteriologia. Então, aí por isso que eu deixei o conceito um pouco mais para o final, porque quando eu estou abordando o conceito, para mim, e eu tenho autores que justificam isso, o que eu estou, na verdade, indo atrás é de categorias que estejam dentro desse lugar, que é o lugar da sabedoria. Os gregos antigos chamavam sabedoria, os cristãos chamam salvação, mas vários filósofos dizem que filosofar é se salvar da morte. Spinoza, Platão, de alguma forma acho que Descartes, Montaigne também, vários filósofos. Então eles conseguem pensar de como é que funciona, de como é que é a vida, como é que a gente tem que funcionar uns com os outros, mas finalmente como é que esse conhecimento pode nos chegar a vir aqui, né? Então, para o filósofo, ele tem que fazer toda uma escola de pensamento até ele conseguir chegar aqui. Mas muitas vezes as pessoas elas pulam esse negócio de teoria, esse negócio de ética. E elas chegam direto a um conhecimento salvífico da humanidade. É isso onde a religião entra. Então, muitas vezes a religião ela já entrega para ti de bandeja toda uma teoria, que é a cosmovisão, de como é que o mundo é, o que você tem que fazer, que são os mandamentos, e seguir uma determinada pessoa que vai te salvar. Seja Moisés, seja Mohammed, que é o Maomé, ou seja Jesus, né? Então, uma pessoa que você vai seguir que vai te salvar. Ou um conjunto de dogmas, ou um mandamento, ou uma escritura. Mas é um terceiro que vem, uma heteronomia que vem e que ela te alavanca e faz com que o teu espírito saia dessa angústia, que é a angústia da finitude. Certo? Então, assim, espiritualidade é difícil de conceituar? Se a gente for querer fazer pesquisas quantitativas, estatísticas, para a gente conseguir medir a quantidade de espiritualidade e o efeito disso daí sobre a vida das pessoas, ela é um negócio difícil de definir. Mas, se você quiser analisar compreensivamente, fazer uma compreensão do que é que as pessoas
do que é que as pessoas estão falando quando elas falam determinados termos, então é aqui onde a gente vai ficar. É nesse tipo de categoria aqui, ó. Categoria da salvação ou da sabedoria. Isso daqui é segundo Luc Ferry, né? Existe um outro tipo de definição, que é a definição do Sponville, que é a respeito das ordens, né? Eles chamam as ordens do discurso. Então, a primeira ordem do discurso é a ordem da verdade. Deixa eu ver se eu me lembro. Estou falando de cabeça. Verdade é certo ou não é? Falso ou verdadeiro? A segunda ordem do discurso tudo bem, é verdade ou não é, mas pode ou não pode fazer? Então é o do pode ou não pode fazer. Então seria a ordem do poder, né? Então assim, acho que ainda antes disso seria a ordem da ética. Então seria a ordem do dever. Mas mesmo eu devendo fazer, eu posso fazer, então seria a ordem do poder. E aí a quarta ordem seria a ordem do amor. Porque assim, a coisa pode ser verdadeira e eu só estou fazendo porque é um dever meu. E porque eu fui mandado, mas eu não amo aquilo. Existe essa possibilidade, não existe? Né? A coisa pode não ser... Olha como as ordens não se misturam. A coisa pode não ser verdadeira, mas eu faço porque é o meu dever e porque alguém me mandou fazer. E eu também não amo aquilo dali. Não amo fazer aquilo dali. Né? Vamos dar um exemplo concreto, bem prático. O paciente está entrando em choque, eu tenho que começar a noradrenalina. Noradrenalina vai melhorar a vida dele, é verdade. Eu devo fazer isso porque eu aprendi. Então eu estou fazendo. E a enfermeira, um técnico de enfermagem, ele não sabe se aquilo é verdade. Ele só está fazendo porque é o dever dele que você mandou. Mas ele não ama fazer aquilo. Ele pode amar, mas ele pode não amar e, no entanto, isso daqui ainda vai ser verdade. Então, o que eu quero falar é porque essa ordem do amor realmente é uma ordem independente. É uma ordem completamente independente de todas essas outras. E cada uma dessas ordens, elas funcionam sem as outras ordens. Né? Não significa que essa ordem está contida nessa e que essa está contida nessa. Cada uma tem um funcionamento independente. Então Sponville ele advoga que essa última ordem aqui, que é a ordem do amor, é a mais frágil de todas. Porque quanto mais você ama, mais você está no pathos, quanto mais você está na paixão, mais você está fragilizado. Mas é a que dá sentido a todas elas. Então aqui ele entra dentro do discurso do sentido da vida. Né? E ele disse que poderia ter uma quinta ordem, que é a ordem que dá sentido a tudo dentro de um contexto cósmico, que seria a ordem de Deus, mas ele não acredita nisso. Então Deus dá sentido inclusive ao amor. Né? Mas ele não acredita nisso. Mas ele entende como é que funciona Deus, porque ele estuda a respeito disso, exatamente para ele criticar com propriedade. Tá certo? Então assim, o que eu queria falar aqui por final era que, veja que existem, se eu for avaliar a partir de um conceito quantitativo numa escola anglo-saxã, quantitativo, você vê que o conceito de espiritualidade é escorregadio, e o Koenig faz exatamente isso. Ele prefere fazer questionários a respeito de religiosidade do que questionários a respeito de espiritualidade. Porque você não consegue medir a espiritualidade das pessoas. Se você pergunta, você tem espiritualidade? Pô, todo mundo vai dizer que sim. Então, se todo mundo vai dizer que sim, embora as definições na cabeça das pessoas são extremamente díspares, como é que a gente vai saber que isso daí é uma variável que é ela em si, uma variável muito bem delimitada, que vai provocar uma determinada atitude? Então isso é um viés que o Koenig sempre busca fugir, entrando dentro do conceito de religiosidade. Mas aí religiosidade, meu amigo, religiosidade é um mundo, cara. É um mundo muito louco, muito louco. Só para você ter uma ideia. E por que que eu acho que as pessoas nunca vão ficar de uma só religião? E a espiritualidade não pode englobar todo mundo. Porque cada religião ela tem uma radicalidade que difere uma das outras, que não tem como as pessoas. Não tem como as pessoas serem de uma só religião, como aquela música do teatro mágico. Às vezes a gente se pergunta por que não se junta tudo numa coisa só. Isso é loucura. Isso é loucura. É linda a música, mas é completamente insana. Você pega um católico, por exemplo. Isso aconteceu quando eu estava me formando na faculdade de medicina.
Aí o pessoal diz assim, rapaz, pessoas com várias religiões, vamos fazer só um culto ecumênico e acabou? Acabou foi a vida dessa pessoa que está dentro do catolicismo. Se essa pessoa realmente tiver propriedade do que acontece no catolicismo no momento da missa, a formatura dela foi um lixo. As pessoas não entendem o que acontece dentro de uma missa, não. Eu acho que as pessoas estão absurdos. É pura ignorância. O que acontece dentro de uma missa, meu amigo, é que Jesus, que é igual a Deus, ele baixa na missa, num processo que eles chamam de transubstanciação, e dentro de um pão, ele se manifesta. O pão se transforma na carne dele. Isso daqui é uma transubstanciação. Essa hostiazinha aqui vai parar na boca do indivíduo. Tá aqui a boca do indivíduo. Vai parar aqui no indivíduo, no corpo dele. E o corpo dele passa a participar de Deus no momento da missa. Meu amigo, vamos fazer um culto ecumênico. Claro. No culto ecumênico eu não vou poder fazer com que Deus participe do meu corpo e eu participe do corpo dele. Né? Sou em mim. Não, sou em ti, és em mim. Meu coração me diz, ó meu Deus, como tu és lindo, né? É assim a música. Então, assim, isso daqui é uma falta de compreensão do fenômeno sem precedentes, pessoal. Meu Deus! Né? Então, assim, não tem como. Aí vem um espírita, que sou eu. Eu sou espírita, né? Mas eu entendo completamente a religião das outras pessoas. E pelo amor de Deus, não nos reduzemos uns aos outros, né? E aí vem um cara que é do espiritismo, cujo culto, entre aspas, é simplesmente uma palestra. O cara faz uma prece e faz uma palestra. E aí depois as pessoas têm um banquetezinho, que é um tipo de confraternização através dos alimentos. Qual é a substituição possível que isso daqui consegue fazer para um Deus encarnando, se transubstanciando numa hóstia que vai fazer com que você participe do seu próprio corpo? Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Eu não tenho cabeça para acreditar. Mas eu entendo o que acontece na vida da outra pessoa quando ela se entrega a isso. Percebe qual é a diferença? Como é que eu mensuro isso através de um dado estatístico? Me diz. Aí é a minha grande crítica, e não me apetece fazer. Eu não sei se isso daqui vai diminuir, não sei se a transubstanciação de Cristo vai diminuir a morte das pessoas. Pode ser que, sei lá, alguém consiga provar isso, mas não me importa. Se não houver prova, se uma pessoa chega para mim no discurso e numa fala e diz assim, eu recebi Cristo dentro do meu corpo, meu Deus, isso daí é uma coisa muito importante. E eu tenho que analisar esse tipo de fala, né? Vamos sair do âmbito do cristianismo, vamos entrar dentro das religiões afrodescendentes. Então você tem o que a gente chama de orixás. Os orixás são entidades da ordem da natureza, então são entidades muitas vezes telúricas, né, da ordem da natureza, e que eles expressam forças naturais que elas justificam toda uma vida dos seus afilhados, né? Então, por exemplo, se você pega um orixá do tipo da mãe Nanã, e a pessoa se diz filha da mãe Nanã, a vida dela é pautada conforme a energia psíquica da mãe Nanã. Na verdade, é uma senhora. Ela é a senhora das avós, né? Então, a vida dela é uma vida de querer proteger os netos, querer proteger as crianças. A filha da mãe Nanã é uma pessoa que vai estar dentro da comunidade como sendo a avó de todos, a mãe de todos, a protetora ideal de todos os indivíduos, né? Então, assim, você quer, digamos que essa meninazinha aqui, que estava lá na minha turma, ela fosse filha da mãe Nanã. Qual é a religião, qual é a vivência da espiritualidade para ela? A vivência dela é dançar para a mãe Nanã, vestir uma roupa roxa, que a mãe Nanã gosta de roupas roxas, se acender uma vela, enfim,
cantar os 4 ventos, os ritos e os hinos para a Mãe Nanã. E aí você pega e diz assim, não, nem todo mundo é afilhado da Mãe Nanã, então vamos fazer algo ecumênico? Pô, bicho, meu amigo, você tá louco. Você tá louco. Você quer trocar danças, hinos, ritos, paramentação para reduzir tudo para um denominador comum. Aí vem, certo, Alan? Então, assim, se as religiões que são uma vida intensa que uma pessoa tem a respeito do que seria da ordem do espírito, segundo Sponville, a ordem do amor, do espírito, que coroa todas as outras, embora seja frágil. Segundo Luc Ferry, aquilo que também dá sentido na vida. Se as coisas não podem ser reduzidas umas nas outras, então o que pode ser? Cara, é isso daqui, ó. Compreensão, pô. Compreensão. É isso que eu quero. Eu quero compreender. Isso daqui é o ápice da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela diz como é que se dá isso? Como é que se dá isso? Eu não preciso ter muitas pessoas, não. Se eu tiver uma fala bem sedimentada, eu consigo chegar na compreensão do que essa pessoa tem. Eu só quero entender ela. É o que o Luc Ferry vai chamar de pensamento ampliado. É a ética do pensamento ampliado. O que é o pensamento ampliado? Eu saio da minha ilha, e eu entro na ilha do meu vizinho e eu vivo conforme as regras do meu vizinho, mas sem me tornar habitante daquela ilha. É porque eu tenho um sentimento profundo de uma necessidade de conhecer quem ele é. Depois eu saio e volto para a minha, só que quando eu volto para a minha, eu volto muito mais, eu volto com um olhar diferente. E eu cresço, e eu me amplio, e eu me alargo, né? Eu me torno uma pessoa diferente, embora eu continue sendo na minha mesma ilha. É para dominar o mundo? Não é para dominar o mundo. Quem é que quer dominar o mundo? Porque tem gente que entra dentro de uma perspectiva, de uma pesquisa, para tentar encontrar uma verdade que seja suficiente para todas as pessoas utilizarem. É assim, o analgésico perfeito. Então, a maior parte das pesquisas dentro de farmacologia objetivam encontrar o analgésico perfeito. É aquele analgésico que vai curar todas as dores. Eu não quero isso. Dentro da pesquisa qualitativa, eu quero compreender, tá? Então, resumindo, né, pessoal? Assim, eu queria mostrar para vocês de onde eu falo, né, e o que é que eu tenho para contribuir para vocês. Então, eu falo de uma perspectiva que eu não gosto de quantificar as verdades. Eu não sei se eu não quero encontrar verdades que sejam universais. Eu quero encontrar a verdade dos indivíduos singulares e encontrar os indivíduos singulares. E a partir das categorias que a gente pode encontrar dentro das mais diversas falas de indivíduos singulares, a gente aprofundar o conhecimento dentro dessas categorias. As principais ferramentas que eu tenho são a filosofia, a sociologia menos, mas eu também tenho certa intimidade na penetração de textos sociológicos, mas a filosofia muito mais, né? E eu posso passar para vocês todo esse arsenal. Então, não é querer falar a respeito da felicidade, porque a felicidade é um tema filosófico. Eu quero falar do tema da felicidade, porque a felicidade é um tema da preocupação de todas as pessoas. E eu quero entender por quê, né? Se uma pessoa dança dentro da espiritualidade dela, o que a dança tem a ver com a espiritualidade dessa pessoa? Se a pessoa usa máscaras rituais, dentro da espiritualidade dela ou da religiosidade dela, então estudar um pouco a respeito das máscaras e também entender como é que as máscaras entram no nosso cotidiano, né? É isso, então é antropologia, sociologia e filosofia. Não sei se o Fabrício ele entra dentro de uma perspectiva diferente, mas cabe a vocês entender de onde é que a gente está falando. Então, ensino, o que eu tenho, quais são os meus referenciais teóricos, pesquisas em torno das pesquisas qualitativas e extensão, as anamneses, as falas, as anamneses espirituais, se a gente conseguir encontrar lugares em que a gente possa seguir os sacerdotes de diversas religiões seria interessante, embora eu acho que seja algo difícil, mas a gente pode ir atrás, ok? Valeu!